falo de Santo André, São Paulo, Brasil. E essa é a segunda vez que eu estou participando desse evento, então estou bem feliz em poder compartilhar um pouquinho da pesquisa que eu fiz, principalmente ao longo de 2020 e que agora já está na fase de finalização, com a escrita final do artigo. O título é A Graduação em Segundo Plano, um estudo sobre as estudantes casadas e ou mães da pedagogia. Então, eu sou professora, né, da Faculdade Estácio de Santo André, e muitas inquietações que estavam sendo trazidas nesse momento, né, no final de 2019, começo de 2020, eram inquietações das próprias alunas da pedagogia, ou que tinham sido minhas alunas, ou que eram minhas alunas ainda, e elas comentavam sobre a dificuldade de conciliar tantas demandas que elas têm, né, tanto de âmbito doméstico quanto do trabalho, da escola, né, da faculdade, enfim. Então, eram muitas atividades que elas precisavam realizar e elas comentavam o quanto era difícil fazer tudo isso. Então, foi a partir dessas falas, dessas inquietações que eu comecei a pensar toda essa pesquisa. Como objetivos gerais, eu posso dizer que a minha vontade era fazer um mapeamento, né, das principais inquietações, os problemas que elas vinham relatando, então tentar entender um pouquinho qual era essa dinâmica, quais eram as dificuldades que elas tinham, e a partir disso pensar de que maneira a instituição poderia ajudá-las, né? Então, quais seriam projetos, né, programas de apoio para garantir uma melhor assistência para essas alunas, garantindo assim a permanência delas na instituição. Como hipótese inicial, eu percebia que muitas alunas tinham ficado bastante tempo fora da escola. Então, elas acabaram o ensino médio jovens, né, bastante tempo, ficaram um período em casa, cuidando dos filhos, né, se dedicando ao casamento, e depois de muitos anos elas voltavam para procurar a graduação. Então, havia um intervalo grande de tempo em que elas aparentemente não tinham conseguido se dedicar tanto às funções, né, às atividades que seriam de âmbito mais pessoal. Algumas não trabalharam durante esse período, então isso me chamava atenção, né, pensar um pouquinho quais seriam esses motivos que deixaram elas afastadas da escola, dos estudos por tanto tempo. E eu imaginava naquele momento que era um impedimento mesmo, uma dificuldade de conseguir parar, né, finalizar o ensino médio e já começar a graduação. E pelos motivos, né, de terem se dedicado mais, né, de terem colocado como primeira função, como uma função mais importante, esses cuidados de âmbito doméstico. Então, por isso, elas estavam com tanta dificuldade de ingressar, por exemplo, na faculdade. Mas isso não foi confirmado no fim das contas, porque elas dizem nos relatos depois, quando eu fiz um questionário com elas, que não houve um impedimento formal, né? Não houve algo que de fato tivesse impedido ou dificultado concretamente a entrada delas na graduação. Porém, elas falam que em nenhum momento também houve uma reconfiguração familiar, alguma coisa ali que auxiliasse, né, nesse tanto de tarefas que elas têm, para que elas pudessem ir se afastando do ambiente doméstico e entrar no ambiente acadêmico. Então, ao mesmo tempo que não há um impedimento concreto, também não há uma configuração familiar que facilite com que elas desenvolvam todas as tarefas que elas gostariam de desenvolver. E aí elas acabam ficando muito tempo fora da faculdade mesmo. É uma pesquisa de natureza quali-quantitativa, começa com estudo bibliográfico, mas também tem uma pesquisa de campo, né? Então, foi aplicado um questionário, encaminhada, né, toda a documentação para o Comitê de Ética em Pesquisa. Eu fiz um recorte, buscando dentro da graduação em pedagogia quem eram essas alunas, né, mães, casadas, relacionamento estável. E quando eu cheguei nesse grupo, eu fiz o convite para participar da pesquisa. Várias demonstraram interesse, mas apenas essas que responderam o termo de consentimento livre e esclarecido receberam o questionário e participaram efetivamente da pesquisa. Então, eram 32 questões nesse questionário, divididas em 3 partes. Então, a primeira mais relacionada à identificação dessas alunas. Um segundo momento,
para tentar pensar quais eram mesmo as demandas, né, quais eram essas tarefas todas que elas tinham que fazer, como elas identificavam esse problema na sua própria configuração familiar. Então, era um segundo momento um pouco mais longo e que elas podiam contar um pouquinho mais de si próprias. E, no final, algumas questões que dizem respeito um pouco mais aos estudos de gênero, ao feminismo, mas aí de maneira um pouquinho mais ampliada, não tanto partindo de situações singulares. Eu tive, então, 11 respostas, e o perfil, assim, a grosso modo, é de alunas, então, de 22 a 47 anos, a maior parte branca, casada, e das 11 que responderam, 7 delas têm apenas um filho. Então, só para dar uma ideia de quem são essas mulheres. Algumas respostas que foram aparecendo, né? Quando eu pergunto sobre os desafios da maternidade, e aí várias respostas acabam indo para algo muito semelhante, né? Algumas se repetem, inclusive. Elas dizem que o maior desafio é educar alguém. Então, elas acham muito difícil essa função. Uma outra coisa é essa sensação de deixar de viver para si para cuidar do outro. Então, é um pouco essa sensação de que você se coloca em segundo plano porque agora você tem uma outra pessoa mais importante, né, uma figura central aí na figura do filho que você precisa dedicar atenção. E em relação às diferenças entre homens e mulheres, elas comentam que as atividades domésticas são sempre delas e mesmo em relação aos filhos, né, que é como se o marido, o parceiro, não tivesse obrigação em relação a esse cuidado. Então, elas contam que existem ajudas pontuais, né, em alguns momentos elas podem considerar que o parceiro vai fazer algo, mas que, de maneira geral, as tarefas são entendidas, né, como delas. Então, elas quem ficam elas ficam com a obrigação, elas ficam com a responsabilidade e, eventualmente, elas têm, né, a ajuda pontual do parceiro. Elas dizem que pretendem continuar estudando, né, fazer uma pós-graduação. Então, apesar de uma sobrecarga de tarefas que elas têm, de uma dificuldade no dia a dia mesmo de conseguir fazer tudo, porque muitas trabalham o dia todo, estudam à noite e ainda têm, né, as coisas da casa, dos filhos para fazer, chegando em casa à noite ou no final de semana. Mas elas falam que mesmo nessa dinâmica que é super corrida, que elas se sentem sobrecarregadas e muitas vezes sozinhas para fazer tudo isso, não tendo uma rede de apoio, elas pensam em continuar estudando. Então, isso apareceu em todas as respostas, né, de acabar a graduação e continuar fazendo uma pós-graduação, o que talvez tenha indicado uma mudança um tanto de mentalidade, porque em um outro momento elas desistiram, né, elas não conseguiram estudar ou não conseguiram trabalhar, fazer nada para elas, para se dedicar à família. E nesse momento, elas pensam em tentar manter os dois ambientes, digamos, né? Tentar, mesmo sabendo de toda a dificuldade, reconhecendo como é pesado, é difícil, mas ainda assim elas querem continuar estudando, que seria algo aí para o próprio benefício, digamos, né? Que não tem um benefício que seja familiar, diretamente, pelo menos. Elas comentaram também que durante a pandemia, o isolamento social, tudo foi muito mais dificultado. Então, algumas trabalharam de casa, os filhos estavam em casa, estudando em casa, né, no ensino remoto. Então, elas precisavam conciliar essa nova dinâmica familiar, com mais gente em casa, muito mais tarefas, né, para fazer, elas tinham muito mais coisa para fazer, precisavam cozinhar. Então, foi um período bastante difícil, pelo que elas narram. À noite tinham as aulas da faculdade, mas ao mesmo tempo a família toda em casa já precisava cuidar de tudo isso e tentar encontrar um espaço adequado para estudar. Então, elas comentam que foi bastante difícil esse momento da pandemia, porque foram muitas novidades, né? E muitas coisas que elas acabaram tendo que assumir aí da casa, da educação do filho, enfim. E quando a gente vai para esse terceiro momento do questionário, das questões mais gerais dos estudos de gênero, elas comentam que não enxergam alguma coisa que deva ser só de homens ou só de mulheres, né? Então, não há, na percepção delas,
algo que se justifique apenas no sexo biológico, como uma função masculina, uma função feminina. Porém, na própria rotina, né, na própria situação delas, o contrário é o que predomina. Então, se em teoria, né, se elas reconhecem que uma igualdade entre homens e mulheres, né, como devendo ser o rotineiro, na própria configuração familiar é muito difícil identificar isso. Na verdade, elas comentam, inclusive, o contrário. Então, é uma coisa que chama bastante atenção, né? O quanto a gente reconhece e vem acompanhando os estudos de gênero e sabe o que deveria ser feito, mas como é difícil mudar essas construções, porque são construções sociais, culturais, históricas, e é muito difícil conseguir colocar em prática ali no seu próprio ambiente. Então, com isso, eu acho que foi possível identificar quais são essas demandas, conhecer um pouco mais essas alunas, as especificidades delas, desse grupo, né, de mulheres, mães, casadas, que têm atividades, né, tem que conciliar diversas atividades, como o trabalho, o estudo. Então, foi possível construir esse panorama, identificar esse grupo, identificar quais são as dificuldades, né, as demandas desse grupo, e agora começar a pensar como a instituição pode acolher essas alunas, né? Então, de que maneira a gente pode ofertar programas, projetos, pensar em projetos que garantam um cuidado para esse grupo, né? Não uma coisa homogênea, mas entendendo quais são as singularidades e como a gente pode atuar com essas singularidades, e tentar garantir a permanência delas na instituição, né, para que não tenha em algum momento essa sensação de precisar escolher, de não conseguir dar conta de tudo e acabar abandonando a instituição. Algumas comentaram, por exemplo, que a instituição poderia fornecer uma creche, porque elas teriam de deixar os filhos enquanto estudam. Então, são várias ideias que foram aparecendo e que agora a gente precisa ver o que de fato é viável, como a gente consegue mesmo manter esses alunos estudando, que esse é o mais importante. Foi uma pesquisa que teve apoio do programa Pesquisa e Produtividade da própria instituição. Eu deixo aqui algumas autoras, né, principalmente autoras brasileiras dos estudos de gênero, que são referências importantes para mim e que eu continuo, né, seguindo com elas, estudando, porque essa pesquisa, dessa maneira, né, especificamente como ela foi desenhada, ela já se fechou, né, assim, já consegui finalizar essa pesquisa, mas agora eu sigo buscando outros caminhos aí para dar continuidade para esses assuntos que tanto me interessam. Então, agradeço muito, né, poder compartilhar isso com vocês, comentar um pouquinho do que eu tenho pensado e gostaria também de ouvir sugestões, enfim, pensar junto, porque acho que é sempre interessante poder compartilhar o que a gente tem estudado, o que tem nos inquietado. Então, agradeço muito essa oportunidade e, a partir de agora, deixo aberto aqui o diálogo para todo mundo. Obrigada.